nós vamos dar sequência ao estudo de raciocínio lógico, retomando o grupo 3 da primeira unidade do livro de vocês. Essa atividade está na página 19 e página 20. São as duas páginas que nós vamos fazer como primeira aula de raciocínio lógico, após esse intervalo de tempo. Então, algumas pessoas já começaram, talvez até algumas já tenham começado a fazer essas questões, tá certo? Então, nesse grupo 3 de atividade, a gente vai ter noção, a gente vai lembrar cálculos com porcentagem, cálculos e problemas com porcentagem, frações, cálculos e probleminhas com frações, números positivos e negativos, potenciação, radiciação, com cálculo e propriedade, plano cartesiano, ponto médio de triângulo, quadrilátero, eixos e simetria e área. Então, a gente vai começar aqui com a primeira parte, tá? Talvez não seja muito fácil de ver por conta do tamanho da letra, mas vocês acompanham pelo livro de vocês, página 19. Então, aqui diz o seguinte: complete as sentenças com palavras e números adequados. Então, a gente vai lendo as questões e vai tentando completar de forma que fique corretas as afirmações aqui de cada item. A letra A, por exemplo, 15% é o mesmo que 15 dividido por 100, ou seja, 15 dividido por 100. Logo, a porcentagem 15% pode ser também escrita na forma decimal, ou seja, 0,15. E aqui vocês vão tentar ler, tá, as outras questões e vão tentar preencher com o que vocês acham correto, tá? Lembrando que depois a gente vai corrigir. Então, aqui eu tenho embaixo cálculo com frações. Eu tenho uma adição com denominadores diferentes, subtração, multiplicação e divisão. Então, para não responder essas questões, eu fiz aqui exemplos semelhantes para que a gente possa relembrar. Para somar duas frações, eu preciso observar sempre. Se o denominador for igual, eu repito o denominador. Mas como aqui o denominador é diferente, eu preciso fazer o mínimo múltiplo comum. E o mínimo múltiplo comum de 2 e 3 é 6. Então, 6 é o novo denominador. Divido pelo número de baixo, multiplico pelo número de cima. Então, vai ser 6 dividido para 2 dá 3. 3 vezes 1, 3. É o novo denominador. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 1, 2. E aqui eu vou repetir o denominador, que é 6, e somar os dois números do numerador. 3 mais 2, 5. Esse é o primeira fração. Aqui eu tenho uma subtração da mesma forma, denominadores diferentes, eu preciso de MMC. Então, nesse caso aqui, ó, o 4 e o 2, para eu achar o MMC é 4. Mas como é que eu sei que é 4? Então, eu vou fatorar, ó. 4 dividido por 2 é 2 e 2 dividido por 2 é 1. 2 também divide por 2. 2 dividido por 2 é 1. E aqui multiplicando, ó, quando termina 1 e 1, eu multiplico os números que são os fatores. 2 vezes 2, 4. MMC, 4. Então, 4 divide pelo número de baixo e multiplica pelo número de cima. 4 dividido por 4 é 1, 1 vezes 3 é 3, menos 4 dividido por 2 é 2, vezes 1, 2. 3 menos 2 é 1, repete o 4, resposta 1/4. Na multiplicação e na divisão é bem mais simples, eu não preciso fazer mínimo múltiplo comum. Eu posso multiplicar direto. Na multiplicação, numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. 1 vezes 1 é 1, 3 vezes 5, 15. Terminado. E na divisão, repete a primeira, 1/3, e multiplica pelo inverso. Então, 1/6 fica 6 sobre 1. Numerador vezes numerador, 1 vezes 6 é 6, 3 vezes 1 é 3. Todas essas frações aqui, elas não são possíveis de serem simplificadas. Não dá para simplificar, isso também não dá, mas aqui dá. 6 dividido por 3 é 2. Então, resultado aqui, 2. Isso aqui está relacionado à segunda questão, tá? O restante da segunda questão está relacionado à soma com potência. Eu vou fazer um desse para vocês. Então, aqui eu tenho, por exemplo, 1/2 somado com 3/4 elevado ao quadrado. Como é que eu faço para resolver quando for assim? Então, primeiro eu resolvo o que está dentro do parênteses, depois a potência. Então, aqui eu vou fazer o MMC de 2 e 4, a gente já fez aqui, que é 4. 4 dividido pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 4 dividido por 2 é 2, 2 vezes 1, 2. 4 dividido por 4 é 1, 1 vezes 3 é 3. Então, aqui eu vou ter 2 mais 3, 5, 5/4 elevado ao quadrado. E aqui é só resolver a potência. A potência 5
quartos elevado ao quadrado. É 5 sobre 4 vezes 5 sobre 4. Multiplicando, 5 vezes 5, 25. 4 sobre 4, 4 vezes 4, 16. 25 16avos. Então, relacionado à segunda questão, exemplos de todos os cálculos da segunda questão. Então, estão eles aqui. Na terceira questão, é calcular mentalmente. Aqui eu tenho operações com números inteiros, adição, subtração, multiplicação e divisão, que eu vou precisar fazer jogo de sinal quando for necessário. A letra A, por exemplo, é 22 mais menos 30. E a gente aprendeu que para a gente resolver operações desse tipo, eu tenho que fazer jogo de sinal para eliminar o parênteses. Então, eu repito, 22 mais com menos é menos, repete 30. Se eu tenho 22 e gasto 30, fico devendo 8. Tá? Vou fazer outro exemplo. Letra F. Letra F é uma multiplicação. Menos 7 vezes menos 9. Se eu vou multiplicar dois números inteiros, eu faço o jogo de sinal. Menos com menos dá mais. 7 vezes 9, 63. Feita a questão. Então, a mesma coisa se for divisão. Faço o jogo de sinal e efetuo a divisão. Então, essas são questões relacionadas à terceira questão. Na quarta questão, é potência e raiz. Vou fazer aqui um exemplo da quarta questão, essa é da terceira. Quarta questão tem assim, letra A. Menos 6 elevado ao cubo. Então, menos 6 repetido 3 vezes. Então, eu tenho menos 6 vezes menos 6 vezes menos 6. Faço o jogo do sinal, menos com menos dá mais com menos é menos. 6 vezes 6, 36, 36 vezes 6. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 3, 18, 19, 20, 21. 216. 216 negativo é o resultado. Então, aqui eu tenho várias situações. Vou fazer um exemplo agora da letra F. F do quarto. A letra F do quarto tem assim, raiz quadrada de 9 mais raiz quadrada, mais 16. Não é raiz quadrada, mais 16. Então, eu calculo a raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9, 3. Somado com 16, 19. Então, vejam que são cálculos simples, fáceis de serem feitos. Vocês vão deixar no livro de vocês feito, para no retorno a gente dar o visto e fazer a correção dessa atividade.